O vídeo de hoje eu preciso fazer 2 disclaimers para você. Primeiro, ele não é um vídeo de política, não é um vídeo polêmico, então não espere nada de estapafúrdia aqui, tá? Segundo, não é um vídeo relevante para grande público. Porque vocês gostam de treta, vocês gostam de confusão, vocês geralmente gostam de política. E aqui eu não vou falar de um assunto de grande relevância para o público. É sim um assunto de relevância para mim, porque eu gosto de falar sobre o assunto. E o mais importante, é um pedido de um seguidor meu. Os seguidores aqui, eles têm voz. Eu já falei isso pra vocês aqui, vocês não acreditam. Um seguidor, conservador 2.0.8, pediu pra me reagir a um vídeo que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Agora, se você não gosta de conteúdos longos, não gosta de um papo mais cabeça, pode sair fora do vídeo, que esse vídeo aqui não é pra você, tá bom? Você que decidiu ficar, o vídeo é sobre um ciclo de palestras que houve no CONACE. CONACE é o Conselho Nacional de Controle Interno. Aqueles órgãos que existem nas prefeituras, no Estado e na União. São os tribunais de contas, que eles servem para poder analisar as contas do município, do Estado, e ver se tem algum problema. É aquele órgão, o mesmo órgão, o Tribunal de Contas da União, que pegou as pedaladas da Dilma Rousseff, não sei se vocês lembram. Pedalada a qual todos os outros presidentes fizeram e continuam fazendo. Mas enfim, aqui, como eu falei, não é assunto do vídeo política. E nós vamos ver quem? Ele, o mestre Luiz Felipe Pondé, falando um pouquinho sobre esse assunto. Eu convido você a assistir comigo essa palestra. Vou também já colocar para vocês aqui. A palestra tem 2 horas e 44 minutos e é um vídeo longo. Então por isso que eu falo que não é para todo mundo, não é para os fracos, é para os fortes. Você que decidiu vir comigo nessa jornada, por favor, prepara teu café, a água aí, que nós vamos começar essa jornada bem bacana, beleza? Sem mais enrolação, vou jogar aqui na tela para vocês e nós vamos seguir analisando. Se eu achar pertinente eu paro e a gente fala sobre o assunto, tá bom? Combinado assim? Vamos lá na tela. Não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Muito boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite. Uma honra poder colaborar com vocês nesse dia de hoje. Esse tema, de fato, foi um tema que surgiu na nossa conversa no call, né? Acho que foi semana passada, né? A gente fez essa conversa. Essa relação entre quem trabalha com controle, controlador e a subjetividade, ou seja, a vida privada, a vida psicológica. E agora, a grande discussão sobre quem controla o controlador, normalmente acaba sendo controladores controlando o controlador, fora a esposa, né? Que nem ela falou, a Thaís. Mas quem não tem esposa está fora de controle, nesse sentido, né? E também com quem controla as controladoras, né? Quer dizer que o marido não funciona, né? Nesse caso não funciona. Então, olha, a primeira coisa que eu queria falar com vocês, eu vou falar de certos afetos que estão bastante ligados a quem tem função de poder, função de controle. E esses afetos que eu vou falar, não é que eu tirei da minha cabeça. Isso tem literatura que fala disso, né? Então, eu não vou estar falando para vocês minhas impressões. Primeiro, eu posso dizer para vocês o seguinte: o poder, espécie de introdução assim, o poder tem vocação a se juntar e a exercer opressão sobre aqueles que ele tem poder. Isso não tem nada a ver com ideologia, não tem nada a ver com lógica, assim, sociológica, especialmente, momento histórico. Tem, inclusive, um cientista político francês, morto já do século XX, Jouvenel, que ele escreveu um livro chamado Poder, em que ele descreve justamente a dinâmica das instituições ou das pessoas que têm poder.
E essa dinâmica, seja instituição, seja PJ, seja PF, essa dinâmica é sempre do poder ir na direção de esmagar, modular, controlar quem estiver sob o domínio dele. E ao longo da história, a gente observa que isso é um fato. É um fato. Tanto que, no século XVII, você já encontra, por exemplo, em literatura da época, toda uma discussão sobre como fazer com que os juízes, como eles falavam, não existia poder judiciário, judges, os juízes, como que os juízes poderiam ser independentes do parlamento e do rei. Século XVII já. Né? Já se sabe há muito tempo, desde Roma no mínimo, desde Atenas, a famosa Atenas da democracia, né? A democracia em Atenas nasceu do esforço de algumas famílias poderosas para fazer com que elas parassem de se matar e fazer guerra civil para ver quem mandava. Então eles entram num acordo que era necessário criar sistemas de rodízio de poder, como a gente fala hoje. E a ideia da democracia, a ideia da Assembleia Ateniense, onde homens gênero, né? Atenas tinha mais ou menos 100 mil pessoas, um quarto escravo, um quarto estrangeiro livre, um quarto mulher, um quarto homem cidadão. E eram esses que participavam das assembleias, né? E eles chegaram a essa conclusão como modo de organizar a tendência das grandes famílias quererem controlar tudo. Outros estudos, aí do filósofo Fukuyama, muito famoso, mostra que nas sociedades neolíticas, ou seja, proto-históricas, que ainda existem hoje, existiam no século XIX, no século XX, a tendência era que você tivesse homens poderosos, raramente uma mulher podia ter, mas normalmente eram homens poderosos, e esses homens poderosos, eles tendiam sempre a governar para aqueles que eram do seu sangue, ou pelo menos do seu clã, da sua tribo. E, portanto, digamos assim, o governo era sempre um governo que tendia a privilegiar certos indivíduos dentro daquele grupo social, o que produzia instabilidade continuamente. Portanto, o que o Fukuyama vai dizer com isso é que a tendência ao nepotismo, né, que todo mundo sabe o que é, a tendência ao nepotismo, ela é muito provavelmente uma experiência pré-histórica no poder. E é por isso que é tão difícil acabar com ela. A gente tem uma tendência a querer privilegiar quem é nosso, inclusive para fazer uma negociação de confiança, mútua confiança, né? E essa tendência de privilegiar o que é o nosso, normalmente não leva em conta absolutamente nenhuma tese de competência objetiva. A ideia de instituir métodos objetivos de avaliação de competência é quase como enxugar gelo na humanidade, é esforço contínuo. Então, eu estou começando a falar assim com vocês, porque assim, a atividade de controle está dentro do poder. É uma das formas de poder, uma das formas de exercício de poder. E todas as formas de exercício de poder, elas só conseguem ser controladas por outras formas de exercício de poder. É só o poder que controla o poder. Aliás, é a partir daí justamente que o grande filósofo Montesquieu construiu a hipótese, a ideia de que o poder devia ser dividido. Quando os poderes convergem, a sociedade perde, né? Se você tem convergência entre, grosso modo na nossa época, executivo,
convergência entre executivo, legislativo, judiciário, Tribunal de Contas, seja lá o que for, a sociedade perde. Não é que eles têm que se odiar, mas nunca pode haver convergência de instituições de poder. A democracia, que a gente tanto preza e tal, e fala de eleição e tal, que é uma forma de controlar o poder, né, a eleição, ela também só sobrevive quando os poderes não convergem um com o outro e não partilham interesses que não seja a defesa da causa pública, que em latim é res publica, certo? Então, portanto, nesse cenário, quando você vê os textos do século XVII, nesse cenário, você vê claramente que ali está nascendo a ideia de que o território da justiça, certo? O território da observação das normas, o território da observação das leis, não pode estar submetido a nenhuma outra forma de poder. É claro que isso cria uma série de problemas também, né? Porque você pode dizer que quando você monta, por exemplo, um comitê de juízes para controlar juízes, são todos da mesma tribo. Se a gente pensar lá, no que fala o Fukuyama, que as tribos têm a tendência de privilegiar a si mesmas em detrimento dos outros, a gente vê isso todo dia no noticiário, acontecer esse tipo de coisa. Então, assim, é claro que existem profissões que elas só existem porque a humanidade continua sendo como ela é e que ela não tem muita cura, né? Médico, policial, juiz e controlador, né? Dificilmente vocês vão perder o emprego. Portanto, o que o Fukuyama vai dizer com isso é que a tendência ao nepotismo, né, que todo mundo sabe o que é, a tendência ao nepotismo, ela é muito provavelmente uma experiência pré-histórica no poder. Eu fiz uma cagada aqui, voltei bastante, mas tudo bem, aproveitar aqui e vou falar um pouquinho sobre o assunto que ele falou aqui agora. Recapitulando o que ele disse, só o poder controla o poder. E que ele, Fukuyama, o famoso historiador filósofo Fukuyama, diz que o nepotismo, que todo mundo sabe o que é provavelmente uma experiência pré-histórica. Por isso que é muito difícil de exterminar isso daí. Porque nós temos a tendência de ajudar os iguais a nós. Nós somos de um grupo, cada um pertence a um grupo. Nós, normalmente, naturalmente, nós tendemos a beneficiar este grupo. É só você analisar o meio onde você vive, seu meio social, sua família. Você vai fazer de tudo para poder beneficiar aqueles que estão à sua volta. Não necessariamente em detrimento das outras pessoas que estão fora desse ciclo. Mas é porque nós temos essa natureza. É isso que ele diz. Por isso que ele brinca, que fala que o controlador dificilmente vai perder o emprego. Porque o humano é do jeito que é. Policiais, juízes e controladores sempre terão que existir, porque nossa natureza é má. Com isso, não necessariamente o homem é mau. É que nós, dado certas circunstâncias, com certas variáveis, nosso comportamento é o mesmo. E nós vemos isso o tempo inteiro. E ele falou uma coisa muito interessante, que eu não tinha essa visão, e hoje eu tenho. Os poderes legislativo, judiciário, eles não podem ser harmônicos entre eles. Legislativo, judiciário, e falta mais um, estou esquecendo. Legislativo, judiciário, eles não podem ser harmônicos entre si. Tem que quebrar o pau. Porque quando eles estão quebrando o pau, eles estão divergindo um do outro. E quem ganha com isso é a sociedade. Quando eles estão muito bonzinhos, calados, concordando com o que está dizendo um com o outro, quem perde somos nós enquanto sociedade. Porque quer dizer que há muitos acordos escusos que estão acontecendo ali e nós não sabemos, muitas vezes nem vamos saber o que está acontecendo. Mas quando
tem o quebra-pau, significa que existe uma hegemonia de pessoas naquele local que não pensa igual e está havendo divergências. Quando você tem um grupo de pessoas que pensam diferente, isso é melhor para uma construção de todos. Vou dar um exemplo claro. Se você reúne com pessoas que gostam, sei lá, vou dar um exemplo bem bobo aqui, que gostam de vinho. Uma reunião de pessoas que todos concordam que vinho é bom. Você concorda que é muito difícil sair um pensamento de que talvez o vinho não seja tão bom assim, não seja tão bom para a saúde assim? Dentro daquela roda não vai sair algo fora do que o vinho é bom. E isso, quando se trata do coletivo, não é legal. É bom ter pessoas que gostam de vinho, outros gostam de água, outros gostam de cerveja, outros gostam de chá, para todos chegarem num consenso comum de bom para todos. E um tribunal também que represente toda a gama de variedades da sociedade. É isso que eu quero dizer. E é isso que ele está dizendo também. Porque quando eles convergem muito, tem coisa errada. Tem muita hegemonia, não pode. Os poderes não podem ser hegemônicos, ter hegemonia entre eles, pensamentos iguais. Tem que quebrar o pau, tem que ter pessoas diferentes. Tá bom? Vamos seguir. Voltando para a tela aqui, novamente. Bora. E é por isso que é tão difícil acabar com ela. A gente tem uma tendência a querer privilegiar quem é nosso, inclusive para fazer uma negociação de confiança, mútua confiança, né? E essa tendência de privilegiar o que é o nosso, normalmente não leva em conta absolutamente nenhuma tese de competência objetiva. A ideia de instituir métodos objetivos de avaliação de competência é quase como enxugar gelo na humanidade, é esforço contínuo. Então, eu estou começando a falar assim com vocês, porque assim, a atividade de controle está dentro do poder. É uma das formas de poder, uma das formas de exercício de poder. E todas as formas de exercício de poder, elas só conseguem ser controladas por outras formas de exercício de poder. É só o poder que controla o poder. Aliás, é a partir daí justamente que o grande filósofo Montesquieu construiu a hipótese, a ideia de que o poder devia ser dividido. Quando os poderes convergem, a sociedade perde, né? Se você tem convergência entre, grosso modo, na nossa época, executivo, convergência entre executivo, legislativo, judiciário, tribunal de contas, seja lá o que for, a sociedade perde. Não é que eles têm que se odiar, mas nunca pode haver convergência de instituições de poder. A democracia, que a gente tanto preza e tal, e fala de eleição e tal, que é uma forma de controlar o poder, né, a eleição, ela também só sobrevive quando os poderes não convergem um com o outro e não partilham interesses que não seja a defesa da causa pública, que em latim é res publica, certo? Então, portanto, nesse cenário, quando você vê os textos do século XVII, nesse cenário, você vê claramente que ali está nascendo a ideia de que o território da justiça, certo? O território da observação das normas, o território da observação das leis, não pode estar submetido a nenhuma outra forma de poder. É claro que isso cria uma série de problemas também, né? Porque você pode dizer que quando você monta, por exemplo, um comitê de juízes para controlar juízes, são todos da mesma tribo. Se a gente pensar lá, no que fala o Fukuyama, que as tribos têm a tendência de privilegiar a si mesmas em detrimento dos outros, a gente vê isso todo dia no noticiário, acontecer esse tipo de coisa. Então, assim, é claro que existem profissões que elas só existem porque a humanidade continua sendo como ela é e que ela não tem muita cura.
né? Médico, policial, juiz e controlador, né? Dificilmente vocês vão perder o emprego. Só se vê alguém aqui tentando criar uma inteligência artificial que vai exercer o controle absoluto de tudo e de todos, né? Mas isso é uma outra discussão. Então, é essa a primeira questão que eu acho, assim, é um pouco o eixo histórico de perceber que, na realidade, a função de vocês dentro da história da sociedade é um caso dentro do esforço que a sociedade tem para dividir o poder e fazer com que diferentes instâncias de poder controle as outras instâncias. E daí o poder não pode convergir. E dentro de classe, quando o poder converge, é aquilo que a gente chama de corporativismo. Quando os membros de um mesmo grupo começam a convergir para interesses que são só deles, né? Bom, agora, dito isso, tem uma outra questão histórica que nos leva já a temas da subjetividade, né? Você tem um historiador francês morto? Eu acho que sim. O Google sabe se ele está morto. Se não está, ele está bem idoso. Jean Delumeau, que ele escreveu um livro chamado História do Medo. Tá? Esse livro tem em português. História do Medo. Nesse livro ele conta como quando as cidades europeias começam a tirar os muros das cidades, né, inclusive Paris, onde ele vivia, quando elas começam, em paralelo à destruição dos muros que tinham a função de proteção, de cuidado com invasões exteriores, e é evidente que quando as armas de guerra começaram a evoluir, esses muros deixaram de valer muita coisa. E aí ele mostra como o processo de criação da burocracia é paralela à superação dos muros da cidade. E aí ele faz a seguinte relação, que hoje em dia não é nenhuma descoberta nova. A burocracia, uma das relações que ela tem com a nossa vida subjetiva é porque a burocracia está ligada ao medo. Medo dos outros, medo do poder, controlar, está diretamente ligado ao fato que nós temos medo. Por quê? Medo dos outros, medo das outras instituições. Medo, normalmente, eu peguei uma parte da palestra que ele disse que ele era uma espécie da banda que faz o warming up. Então, assim, todo mundo que tem poder tende a ter muita vaidade, né? Todo mundo sabe disso. Talvez a magistratura seja o nível mais alto dessa vaidade, né? Mas a verdade é que a burocracia e os mecanismos de controle. Deixa eu traduzir o que ele falou para nossa realidade aqui. Quando ele fala que a burocracia está diretamente ligada ao medo, traduzindo aqui para a gente, quer dizer que a burocracia existe porque ninguém confia em ninguém. As pessoas estão sempre desconfiando das outras. Eu passei por uma situação corriqueira, que eu vou passar aqui para vocês, só vocês entenderem. Fui comprar um certo produto numa loja e uma das formas de pagamento era você fazer a leitura do QR Code. Só que você faz a leitura do QR Code e faz o pagamento. Para você comprovar para a loja, não tem muita comprovação. Se a pessoa não tem um sistema de controle, olha eu falando controle de novo, que mostre na maquininha dela, cai numa conta física, deve ser provavelmente o dono do estabelecimento. Então a pessoa pede para você, já aconteceu com vocês, pede para você para tirar uma foto da tela do seu telefone comprovando que você fez o tal pagamento para a loja, para a instituição ou para a conta lá cadastrada. Isso é um sistema de controle. E por que isso deve existir? Por que isso existe? Porque ninguém confia em ninguém.
A burocracia, é isso que ele quer dizer, a base dela é o medo. Por isso que existem coisas muito burocráticas no Brasil, porque os órgãos não confiam nos outros, as pessoas não confiam umas nas outras, e tudo tem que ser minimamente verificado, registrado, contabilizado. Mais uma vez, porque a natureza humana é uma natureza má, enganadora. Nossa natureza é essa e não tem muito o que se fazer em relação a isso. É muito gostoso quando você tem uma relação com alguém que é uma relação de maior confiança. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de experimentar isso. Eu já tive em alguns momentos, ainda tenho. E é muito bacana. Quando você... E parte muito de você. Quando você é honesto com você mesmo e com as pessoas que estão à sua volta, em todos os aspectos, financeiro, emocional, compromissal. Isso é muito, muito libertador, a palavra é essa. Mas aqui nós estamos falando de órgãos públicos de controle e para vocês entenderem aonde nasce a burocracia, tá? Igual o Pondé falou, não é a história da nossa cabeça. Ele deu a referência aqui do Jean Delémaux, o livro chamado História do Medo, onde ele conta toda essa história da burocracia, onde ela nasce e a origem dela do medo, beleza? Vamos voltar pro vídeo. Controle da sociedade, do Estado, nascem como uma forma de medo da desordem. Isso é um fato constatado, tá? Não é uma opinião minha. Nada disso que eu estou falando aqui é opinião minha. Por exemplo, tem um sociólogo muito famoso chamado Max Weber. De repente alguém aqui passou por ele na faculdade. Um dos tipos ideais do Estado que carrega o Estado sobre si, que ele chama, o tipo ideal é o burocrata. O burocrata é aquele que controla, é aquele que limita, é aquele que autoriza, é aquele que atrapalha quando ele quer, né? E como bem percebeu o historiador Jean Delémaux, a tendência da burocracia é crescer cada vez mais, né? E a gente está vendo isso. A passagem da burocracia do papel para a burocracia digital não mudou nada. Não mudou nada. Ela continua a crescer, agora com a diferença que ela tem aplicativos e senhas, né? Toda uma gama de elementos. Então, não é que o nosso mundo é um mundo que tem menos medo do que se tinha na Idade Média. O nosso mundo ele tem um medo que é mais diluído dentro das relações sociais, mas a gente continua com medo. E a burocracia existe porque, no fundo, a gente não pode confiar em ninguém. É por isso. Por isso que quando eu falo com o meu advogado, por exemplo, minha cunhada é advogada, e eu vou a evento de advogados, eu sempre falo aqui, para fazer bullying com eles, né? Fazer bullying com advogado é muito bom. É assim, que normalmente quando você está na mão do advogado, você está sempre ferrado, né? Então, assim, os advogados são a prova que o mundo deu errado. Certo? Quando Deus criou o mundo, Ele não imaginou que Ele ia precisar de advogado, né? Mas aí veio a serpente e esculhambou tudo, né? E provavelmente a serpente trabalhava para um advogado, né? Por isso que ela foi e criou aquele rolo todo, inclusive introduzindo um dos problemas mais antigos que os advogados atuam, o conflito entre um casal, certo? Então, esses mitos são muito bons, cara, muito bons. Mas o fato é que, quando eu falo, quer dizer, eu não descobri a roda, isso é um fato. Os advogados existem porque a gente não consegue, não dá para confiar. E a confiança é um elemento cada vez mais escasso, inclusive em países como o Brasil. As relações de confiança no Brasil estão muito ruins, né? Se você conversar com pessoas
que moram em países um pouco mais organizados, que são poucos, né? A maior parte do mundo deu errado, são poucos que são organizados, né? Você vai ver que, por exemplo, o sistema bancário opera dentro de um grau um pouco melhor de confiança nas relações. Aqui você tem que ter 4 senhas o tempo inteiro, o banco tem que se proteger do que pode acontecer de ruim com você. Então, não é só proteger você, ele tem que proteger a si mesmo do que pode acontecer de ruim com você, certo? Então, numa relação como essa, cresce a burocracia, porque a burocracia é justamente a forma que o Estado moderno encontrou para controlar o medo que as pessoas têm uma das outras, que os Estados têm um dos outros, né? E, ao mesmo tempo, para ver se você produz algum tipo de confiança. E a confiança é muito difícil. Você vê isso em guerra, por exemplo. Quem confia em quem no Oriente Médio? Quem confia em quem? Ninguém. Não há confiança. Quem confia... Por acaso alguém acha que o Zelensky confia no Putin e vice-versa? Também não confia. A confiança é um tipo de vínculo que é muito difícil construir. E por isso você precisa que exista controle. Porque o controle, assim como o advogado, é a prova que a humanidade deu errado. Mesma coisa, né? É o mesmo processo. Porque não é à toa que tem uma música... Vocês conhecem o Pink Floyd? Hoje eu não trabalho com aluno de 18, 19 anos, eu tenho que fazer esse tipo de pergunta, entendeu? É sério. Agora eu não escuto mais, mas eu escutava dos alunos. Pondé, como é que era a vida antes do celular? Como que as pessoas não podiam falar com você durante o dia? Agora eles já não pensam mais isso. Mas há pouco tempo atrás, a outra pergunta era: como que se viajava antes do Waze? Então, você ficava lá com guia. Em São Paulo tem um chamado Mapograph, azul, típico da capital de São Paulo. Você ficava abrindo aquele de guia, aquelas páginas, né? Você fala isso para essa molecada, eles até tomam um susto, porque alguns deles não sabem nem exatamente o que é um objeto chamado livro. Não sabem. Não é que eles não leem nada, mas tudo que eles por acaso leem, eles o fazem no celular. Então, ou iPad, ou computador, ou o que for, né? O formato livro é cada vez mais estranho. Apesar de que, ao mesmo tempo, é interessante, porque você observa entre eles que aqueles que andam com o livro na mão parece chique, sabia? É vintage. É vintage. Você ficar sentado lendo um livro, fingindo que está lendo um livro, né? Porque tem gente que finge que está lendo um livro, né? Porque sempre pega bem fingir que está lendo um livro, né? Principalmente se for num café em Paris, sabe? Você fica sentado lendo o livro. Então, esse é um elemento, quer dizer, quando a gente pensa no território dos afetos, da subjetividade de alguém que trabalha com o controle de um controlador, o controlador está lidando o tempo inteiro com o fato de que a confiança é o tipo de vínculo naufragado na sociedade, na maior parte das sociedades. Algumas têm. A gente a gente conversava, inclusive, no call sobre a Dinamarca, não foi? Só uma observação aqui também, novamente, falando do... Por que ele fala que cada vez mais a burocracia tende a aumentar? Porque a desconfiança só aumenta. Inclusive, ele dá exemplo de países que deram certo, que ele diz que são pouquíssimos países, e eu concordo com ele nisso daí, onde essa relação é um pouco melhor. Há um pouco de confiabilidade entre as pessoas, porque a tendência de umas enganarem as outras lá é menor do que aqui. Você imagine um gringo da Suíça vindo morar aqui no Brasil, você tem que explicar para ele porque ele não pode ser, por exemplo,
deixar sua bicicleta sem trancar, porque aqui no Brasil as pessoas furtam muito rapidamente as suas coisas. Não que não exista furto nesses lugares, mas aqui a desconfiança é muito maior, porque aqui de fato acontece muito mais furtos do que qualquer outro lugar, como a Suíça, como eu falei aqui agora. Que você tem que trancar a sua casa a 7 chaves, colocar alarme, colocar câmera, possivelmente 24 horas, para que você, lá da onde você esteja passeando, você veja também a sua casa, porque a qualquer momento alguém pode entrar na sua casa para furtar o que for. Essa é a desconfiança. Por isso que, levando agora para o lado da política, eu sempre falo isso aí, eu sempre faço essa análise. Um político, ele não veio de Marte. Um político veio da onde? Da sociedade. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Nossa sociedade, ela está melhorando ou piorando sobre o aspecto moral? Eu acho que todo mundo concorda que é piorando. Ora, uma vez a sociedade está piorando, a safra de político ela vai se renovando. Esses políticos que vão entrando para a política, eles são melhores ou piores do que os outros? Você entende onde eu quero chegar? Se eles são piores, então a desconfiança aumenta. Se a desconfiança aumenta, a tendência da burocracia aumentar é muito maior. Então, para você que acha que um dia as coisas vão ficar menos burocráticas, eu sinto lhe dizer que essa não é a linha cronológica que nós estamos analisando aqui. A não ser que aconteça um evento catastrófico muito, muito magnífico, de grande magnitude, que façam com que os seres humanos se tornem pessoas melhores, sabe? Essa não é a tendência. A tendência é das burocracias aumentarem no Estado, tá? É isso que está dizendo o Pondé aí. E vamos voltar para o vídeo. Transicionei. E que aparentemente é um país onde há um nível razoavelmente alto de confiança nas figuras públicas, com mecanismos bastante poderosos de transparência. Uma das formas de você produzir confiança em instituições públicas e pessoas públicas é fazer com que elas tenham cada vez menos vida privada. É uma das formas. Tudo tem que ser transparente. Porque a vida privada é justamente ali onde normalmente acontecem certos pecados. É na vida privada, né? Na vida subjetiva. Então, por exemplo, hoje, o celular. O celular é um buraco negro, onde casais, um controla o outro pelo celular, né? Tem gente que, se o marido ou a mulher pegar o celular, entra em pânico. E com razão, dependendo do que você está fazendo no celular. Está vendo aí a contravenção? Aí você tem que controlar o celular, né? Quando começou a aparecer aquele celular de face, é assim, olha aí para o teu celular, abre ele, né? Para ver o que está aí dentro. Outra coisa é o seguinte, você nunca sabe quem é que pode estar filmando você. Você nunca sabe quem que pode estar gravando você. E isso faz com que cada vez mais fica cada vez mais claro que o tecido social tem uma ferramenta na mão hoje que pode controlar as pessoas facilmente. Principalmente se você é uma pessoa de exposição pública, existem lugares que você simplesmente não deve ir, porque você nunca sabe se alguém vai fazer uma foto, fazer um vídeo, né? É por isso que quando eu encontro, eu vou muito evento de juízes, de magistratura, né? E eu sempre falo para eles, vocês deviam ter vida de monge, ficar em casa, não ir para lugar nenhum, não ir a festa nenhuma, nenhum churrasco, não encontrar com amigos em restaurantes caros, devia ter uma vida de monge. Eu estou brincando mais ou menos, né, quando eu falo isso. Por quê? Porque uma das características do mundo contemporâneo é que ele está saindo fora do controle. Está saindo fora do controle.
Porque todo mundo pode controlar todo mundo com um celular e daí espalhar a vida de todo mundo para qualquer um. E você não precisa ser famoso. Se você é famoso, aí você está lascado mesmo. Você está numa mesa de restaurante, conversando com as pessoas, e pode ter alguém com o celular ligado ali, e isso acontece. Né? Ou filmando de longe. Isso acontece. Então, você acaba tendo que ter uma vida meio reclusa, fugindo de certos encontros sociais. Né? Então, assim, portanto, que afetos estão envolvidos numa relação como essa? Como eu dizia, medo. Medo funciona muito bem como forma de controle. Porque as pessoas, normalmente, podem ser controladas justamente pelo medo. Eu sei que tem todo um discurso a favor de se estabelecer formas de controle que sejam mediadas pela confiança um no outro. E, normalmente, as pessoas esperam uns 1.500 anos de educação para dar certo. Provavelmente nunca vai dar certo. O controle sempre está ligado à possibilidade de que você não pode confiar. Então, portanto, você tem que ter métodos que produzam confiança a partir do controle, que é justamente a confiança que nasce da burocracia. Né? Então, assim, olha, medo, desconfiança é uma outra experiência do âmbito da subjetividade, e é muito interessante. Uma vez, eu fui a algumas empresas de seguro falar com o departamento de fraude. Trabalha com fraude. E eles têm um problema, não sei se isso acontece com vocês não precisa levantar a mão e dizer que acontece. Tá? Só escuta a situação. Que é uma contaminação pela atividade do controle da fraude e da identificação das fraudes na sua vida pessoal. Eles começam a desconfiar de todo mundo. Começam a olhar para as relações que eles têm, sempre buscando identificar formas possíveis de fraude, de erro, de uso, de tentativa de levar o dinheiro que não deve, né? De fazer qualquer tipo de situação que não seria uma situação lícita. E isso, para mim, quando a primeira vez que eu tive que lidar com isso para mim, de fato, foi uma surpresa, apesar de que é absolutamente lógico. Quando você trabalha controlando as pessoas, ou as instituições, que são pessoas, a chance de você começar a desconfiar no nível alto é muito grande. Porque você vê o tempo inteiro instituições e pessoas tentando burlar determinadas normas, determinadas relações. Então, no fundo, quem trabalha com controle trabalha com a natureza humana. Trabalha com a infinita capacidade que a natureza humana tem de se corromper. Por isso que instituições, burocracia, ferramentas que travam o comportamento do ser humano, normalmente pode ter algum ganho em relação a controle. O caso da Dinamarca mesmo, eu comentava na nossa reunião, tanto Dinamarca quanto Suécia, Finlândia, Islândia, Noruega, são países que tiveram uma cristianização luterana violentíssima. São sociedades profundamente repressivas na sua estrutura interna. E mecanismos de repressão não é só você reprimir a liberdade sexual do outro, como normalmente a gente pensa, né? É você, por exemplo, mostrar que a outra pessoa não está sendo suficiente na lida com o filho, por exemplo, que não cuida direito do filho, ou que a pessoa não está devidamente vestida, ou que a pessoa não sabe se comportar socialmente. As relações sociais são mediadas por mecanismos de controle o tempo inteiro.
E o grande sucesso desses países está ligado diretamente ao luteranismo extremamente violento na formação deles. E hoje se colhe a vantagem de serem países em que as pessoas são profundamente submetidas às normas. Sabe onde você vê isso? Se alguém tiver interesse específico nisso que eu estou falando, como a matriz da estrutura social dos países escandinavos está no luteranismo e na repressão, na filmografia deles, no que eles produzem como filmes, né? Eu venho aqui, na minha cabeça, 3 nomes para indicar para vocês. Se tiverem interesse em pensar um pouco sociologicamente, historicamente, da onde vem um sucesso de alguns países que são tudo meio parente. A Finlândia não é Escandinávia, é outra etnia, mas está ali na mesma região, né? Ela não é. Escandinávia, Dinamarca, Suécia, Noruega e Islândia, né? Mas a Finlândia está ali encostada neles. Assim, tiver interesse em perceber um pouco sociologicamente, historicamente, de onde vem o comportamento, digamos assim, de respeito à norma, como se fala em filosofia ou em direito, a introjeção da lei moral, como se fala, quando você põe para dentro a lei moral. Sabe, um super filósofo chamado Kant, né? Os advogados passam por ele. Direito deontológico, né? Um palavrão. O Kant define a noção de maioridade quando uma pessoa põe para dentro a lei moral e não depende de alguém de fora. É uma utopia. É uma utopia. E o que é essa lei moral? Só faça aquilo que todo mundo poderia fazer. Imagina isso aí. O nome desse negócio é imperativo categórico. Quando você for agir, antes pense: o que eu vou fazer, todo mundo podia fazer? Se todo mundo tiver essa regra introjetada dentro de si, como Kant imaginava que um dia poderia acontecer. Ele veio no final do século XVIII, tá? É um iluminista alemão. Se todo mundo tivesse essa regra dentro de si, o Kant diria: você atingiu a maioridade e você é autônomo. E não precisa que ninguém te controle. No dia que todo mundo agir de forma tal em que aquilo que ele faz possa ser erguido em norma universal de comportamento, vocês perdem o emprego. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Então, é fundamental que um certo... Deixa eu pausar aqui, que eu achei interessantíssimo a gente trocar essa ideia aqui. E olha que profundo que é dito. Vou repetir aqui porque eu anotei. Só faça aquilo que todo mundo poderia fazer. Segundo Kant, o iluminista. Se você conseguir passar por esse crivo dessa pergunta e fazer isso recorrentemente, você atingiu sua maioridade e você não precisa que ninguém te controle. Eu sempre tive a impressão, e cada vez mais vem se confirmando essa impressão, que nosso problema, e quando eu falo problema, eu falo problema enquanto sociedade, tá? O nosso problema enquanto sociedade está estritamente ligado à nossa moralidade. E o que eu quero dizer com isso? O ser humano, ele carece de muita moralidade. E o nosso sistema jurídico acha que, criando leis, nós vamos consertar os nossos problemas morais. Eu posso citar um exemplo, por exemplo, sobre o abuso de drogas ou o uso de drogas. Vou falar de um tema polêmico que eu gosto, sobre o aborto. Tá? O aborto, todo mundo sabe que ele tem suas regras específicas para acontecer, ou seja, ele é permitido aqui no Brasil, só sobre aspectos legais
pré-estabelecidos. E há uma corrente na internet, discussão, né, muito, muito forte da direita conservadora, que isso deveria ser crime, criminalizado, inclusive extinguir todas essas possibilidades possíveis sejam inclusive revogadas, porque na cabeça deles é proibido, é um ato de morte contra a criança, enfim, eu não quero entrar no mérito. Eu quero entrar no mérito. O que eu quero falar é o seguinte: você percebe que há um pepino muito grande existencial num assunto desse, que tem muito mais a ver com o modo que nós somos criados, nossa educação, como nós somos orientados para o mundo, do que estritamente o problema em si. O problema já está lá, já existe, já aconteceu. Mas se você fizer um retrospectivo histórico, você vai perceber que faltaram vários elementos dentro daquela situação, daquela família, que levaram aquela criança que ficou adolescente e engravidou para um sexo casual ali, certo? Faltou vários elementos controladores, elementos de orientadores, uma estrutura familiar por trás. Portanto, uma falha na formação moral daquela pessoa. Lembra que ele falou que se você só faz aquilo que todo mundo poderia fazer. Eu não estou dizendo que as pessoas não podem fazer sexo, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as coisas acontecem de forma erradas na vida, não sei se eu posso dizer assim, do ser humano, porque muitas vezes nossa moralidade falha. E a moralidade falha por um conjunto de coisas, de estruturas que nós deveríamos ter passado na adolescência, na infância, que nós não passamos. Uma falha estrutural que leva a uma falha moral. E o nosso problema é muito moral. As leis brasileiras, o judiciário, o legislativo e todos os órgãos de controle, eles vêm para poder tentar consertar isso de alguma forma. Os órgãos de controle para controlar pelo medo, porque as pessoas não confiam nas outras, porque a natureza humana é má. Por isso que eu falo, nosso problema é muito mais moral. E qual que é a solução? Não existe solução fácil para isso. Aí que dá pau na resposta. Eu acho, é só um achômetro, que só a educação é uma resposta bem piegas e bem genérica, mas é a verdade. Só a educação resolve isso. Só a educação, porque a educação ela pressupõe o quê? Uma formação cidadã adequada, uma formação cidadã de civismo, de bons costumes, da coisa certa, da coisa reta. O Pondé cita aqui que existem países que sociologicamente tendem a ter comportamentos que respeitem mais a moral, né? Os escandinavos, que ele deu o exemplo. E existe uma explicação sociológica para isso, porque provavelmente, eu não sei, ele não entrou no detalhe, mas provavelmente está ligado àquilo que eu acabei de falar para vocês. Está ligado ao fato das pessoas se formarem melhor como pessoas, entende? Se formarem melhor cidadãos. Ter uma estrutura familiar melhor, mais adequada, num ambiente mais adequado, com regras pré-estabelecidas, com limites pré-estabelecidos, já ensinadas desde pequeno. Coisa que aqui no Brasil nós vemos que cada vez está pior isso daí, esse sistema de controles familiares. Cada vez mais se cria famílias disfuncionais, com jovens engravidando, tendo outros filhos que vão crescer disfuncionais, num lar disfuncional, onde as regras não são claras e não são bem estabelecidas e a moralidade ela se perde nesse caminho. Entendeu o que eu quis dizer? Eu acho que eu me fiz entender aqui, mas tudo bem. Se não tiver alguma dúvida, pergunta aqui embaixo nos comentários e a gente vai bater no papo, tá bom? Vamos voltar pro vídeo e vamos continuar. Certo, o resto da miséria humana permaneça existindo para que vocês não percam o emprego. Certo? Não só vocês. Um monte de profissão é assim, né? Imagine se a ignorância acabasse, eu não tinha emprego também, né? Então,
todo mundo lida com aquilo que falta no ser humano. Quase toda profissão lida com o que falta na sociedade, no ser humano. Né? Essa é a graça da coisa. Mas eu vou dar 3 exemplos para vocês, para quem gosta de filme, de cinema. Está tudo por aí nos streams que existe. Talvez alguns ilegais. A gente espera que os controladores do uso dos streams não funcionem muito bem. Né? Então, assim, um é um cineasta mais antigo, já morto, muito famoso nos anos 70 e 80, chamado Ingmar Bergman. Alguém aqui conhece? Ingmar Bergman. Esse cineasta nos anos 70 e 80, se você não conhecesse, não tivesse visto o filme deles, você passava atestado que você era ignorante. Tinha que ver, para dizer que é inteligente. Mesmo que eu não entendesse nada. O que acontecia com muitos de nós. Imagina, 18 anos, entender o que o Bergman faz? Impossível, mas pegava bem numa festa. Você citar trechos do filme e tal. Ingmar Bergman. Os outros 2 estão vivos, em atividade. E também mostram muito bem como funciona o mecanismo de controle. E olhe, uma das melhores formas de controle social que existe é a hipocrisia. Certo? A hipocrisia controla maravilhosamente bem uma série de comportamentos. A hipocrisia é, em grande parte, a substância da moral pública. Tem que mentir. Ao contrário do que o Kant pensava. O Nelson Rodrigues dizia, mintam por misericórdia. Né? Mas, quando eu falo isso da hipocrisia, eu não estou falando que isso é bom, né? Hoje a gente tem que, o tempo inteiro, fazer esse tipo de disclaimer, né? Porque como as discussões hoje é sempre, eu sou A ou menos A, eu defendo A ou eu defendo menos A, fica nesse problema binário aí, não se trata disso. Se trata de ter consciência disso. Né? Que um certo grau de mentira, um certo grau de farsa, de fingimento, faz parte de qualquer pessoa civilizada. Imagina que você tem um colega de trabalho que foi para o spa, gastou uma puta grana, ficou comendo só coisa ruim, dormindo mal, e chega de volta no trabalho e pergunta para você, você acha que eu emagreci? E você fala, olha, posso ser sincero? Sou teu amigo? Não. Você não emagreceu, não. Eu acho que você, na realidade, pegou alguns quilos. Quem é a pessoa educada que faz isso? Tem que mentir, né? Isso que o Nelson chama de mentira por misericórdia. Tem que mentir. Então, assim, ó, o outro é, talvez esse vocês conheçam mais, porque é mais recente. É um dinamarquês, Bergman era sueco. O dinamarquês Lars von Trier, que fez um filme, já ganhou vários prêmios, ele tem um filme famoso chamado Anticristo, que eu recomendo para quem quiser estragar o final de semana. Tá? E tem um outro filme chamado Melancolia, que também ganhou o prêmio, também estraga o final de semana. Os filmes escandinavos sempre estragam o final de semana. Né? E um outro de um sujeito chamado Thomas Wittenberg, chamado A Caça. Esse ganhou Oscar de melhor filme estrangeiro alguns anos atrás. E o filme trata de um professor de jardim da infância, aluninhos e aluninhas, e ele tem uma aluninha que deve ter lá uns 6 anos, que literalmente é encantada com ele e um dia vai e dá um beijinho na boca dele. E ele vira para ela e diz, olha, você não devia fazer isso, porque eu sou seu professor. Aí tem um colega dela pequenininho e fala, olha, você deve dar beijo nele, porque vocês são da mesma idade e tal. A menina fica muito triste. Aí a psicóloga da escola acaba fazendo com que ela confesse que ele havia abusado dela. É o inferno. A sociedade cai de pau matando esse sujeito.
Não vou dar spoiler. Né? Não vou dar spoiler. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o sucesso nos mecanismos de controle interno que as pessoas fazem, como Kant sonhava, a introjeção de mecanismos internos de controle, eles são normalmente ligados à pressão que a sociedade faz sobre você, o que no qual eu chamei de repressão social. Lembra? Quer dizer, há um modo como a sociedade, não repressão no sentido totalitário, mas o modo como as pessoas agem umas sobre as outras, produzindo uma sensação de que todo mundo, de alguma forma, está vigiando você. Tem um filósofo famoso do século XX chamado Michel Foucault, né? Michel Foucault, que fala exatamente disso. Você põe para dentro o mecanismo de vigilância contínua. E quando todo mundo está vigiando todo mundo, as pessoas tendem a agir dentro mais da norma. E aí você tende a ter mais sucesso nas relações de confiança. Confiança das relações sociais. Né? O que a filmografia deles mostram é que dentro da vida social, interna, subjetiva, a coisa não é bem assim. Não funciona bem assim. Na realidade, você tem uma série de traumas. Né? Uma série de traumas. Bom, então, isso é uma coisa. Né? A relação entre controle, confiança e desconfiança. O sonho do controle é que o mundo não precisasse dele. E que a gente pudesse confiar em todo mundo. Mas isso é impossível. É mais fácil quando você tem uma sociedade em que tem dentro dela mecanismos de autocontrole repressivos, que não é o caso do Brasil. O Brasil, nós somos uma cultura cordial. Já ouviram falar disso, né? O Brasil é cordial. É um conceito. Não é uma ideia, não é um conceito de um historiador. Sabe o que significa dizer que o Brasil é cordial? Que a gente age com o coração. Mas o que isso quer dizer? Evidentemente que isso quer dizer que a gente parece que a gente é legal, a gente é afetivo. Né? Tem muitos estrangeiros que vêm para cá e não querem ir embora nunca mais. Porque o brasileiro ele recebe bem, né? Ele convida você para encher a cara com ele. Né? Então, mas a discussão sobre a cordialidade do Brasil vai diretamente ao tema da corrupção. É disso que ela fala. O Brasil, o homem brasileiro é cordial. O que significa isso? Significa que a tendência dele é recusar procedimentos objetivos e racionais de controle e privatizar o público. Uma das maiores dificuldades de você manter a organização social é quando você tem uma cultura de privatização do público. E a cordialidade brasileira, que muita gente entende que é só um elogio, ela não deixa de ser, mas não é o problema dela, não é o elogio. O problema dela é a ideia de que nós temos uma tendência a privatizar o público. Você sabe de quem eu sou filho? Você sabe com quem eu trabalhei? Você sabe com quem eu sou casado? Sabe quem é meu sogro? Sabe de quem eu sou amigo? Sabe que eu sou desembargador? Certo? Isso tudo é a cordialidade brasileira. É a dificuldade de agir a partir das relações objetivas institucionais. E a tendência a valorizar as relações privadas. Aqui, relações privadas significa relações que assumem caráter privado, onde elas deviam ser públicas. Isso que é o privado aqui. Quando eu digo, olha, você sabe quem é meu sogro? Eu estou trazendo o elemento da minha vida privada para exercer função no espaço público. Isso basicamente significa que eu posso estar fora da lei. A definição básica disso, definição
Em São Paulo, a gente diria corintiana, quando a gente quer dizer que é uma definição que todo mundo sabe. A definição corintiana é: para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Essa frase define o inferno do Brasil. O inferno. Não adianta fazer discurso, retórica, usar de empáfia. A sensação que a gente tem no Brasil é de que é um país onde para os amigos é tudo e para os inimigos a lei. Isso é a cordialidade brasileira. É isso que é o conceito de brasileiro cordial. Entendeu? Então, a dificuldade de você manter uma sociedade funcionando de modo responsável, a partir de certos critérios objetivos, é muito mais difícil num ambiente como esse, do que se você trabalhasse numa sociedade onde o protestantismo fez seu estrago antes. Estrago no sentido de que o protestantismo histórico ele foi repressor, duro, humilhou quem não fazia parte do grupo, quem não agia. Por exemplo, você sabe que os protestantes, luteranos não, isso não é luterano, são os calvinistas, faziam com mulheres que tinham casos fora do casamento? Alguém sabe o que eles faziam? Não? Eles pegavam, costuravam uma letra A, esses eram ingleses e americanos, né? Costuravam a letra A na roupa, de cor escarlate, e essa mulher, que a partir de então ficava sozinha, perdia tudo, ela era obrigada a usar essa roupa com a letra escarlate a vida toda, dentro da sociedade. Leve, né? Tem um livro com esse nome, tá? A Letra Escarlate. Tem um filme. Demi Moore faz o papel. A de adúltera, certo? Isso daí, mecanismos como esse, tendem a produzir comportamentos extremamente reprimidos socialmente. Eu não estou falando aqui da repressão do Freud, hein? Essa é outra história. Tende a produzir mecanismos muito poderosos de repressão social, né? Medo da exposição pública, medo da humilhação pública. O fato é que esse tipo de cultura que a gente não tem, várias razões para isso, se discute isso das mais variadas formas, aqui não tem. Tem, por exemplo, um historiador chamado Paulo Prado, que diz que uma das razões do Brasil ser do jeito que é que quando os portugueses chegaram aqui, eles conheceram as índias, que eram sexualmente livres e andavam peladas, e eles nunca mais quiseram saber de mais nada, a não ser viver com as índias. Não quiseram mais fazer coisa nenhuma, nem voltar para Portugal, nem assumir responsabilidade, foram viver junto, porque eles foram... É o capítulo chamado Luxúria. Se alguém se interessar, o livro se chama Retratos do Brasil. Paulo Prado. Você lê no final de semana, é pequenininho assim. Um capítulo é dedicado à luxúria como uma das características que teria formado a cultura brasileira. Essa relação entre os portugueses e as índias. Bom, então nós temos aí, elementos que passam pela desconfiança, pela repressão, a subjetividade de alguém que exerce controle, se você quiser pensar nela, ela transita por medo, por desconfiança, por uma tendência a ser contaminado. Porque talvez uma coisa que vocês percebam no dia a dia é como é frágil a ordem pública. Como ela é frágil. Como ela pode facilmente deixar de ser ordem pública, né? Como as coisas podem dar errado. Vocês, no trabalho de vocês, das mais variadas formas, lidam diretamente com a infinita capacidade do ser humano se corromper.
O tempo todo. E essa, como eu conversava ali há pouco, na filosofia, essa discussão tem, no mínimo, 2000 anos. 2000 anos. E o importante de você saber que uma coisa tem 2000 anos, um assunto tem uma discussão durante 2000 anos, é você lembrar que muito pouco provável você a resolverá no espaço da sua vida. Que se tem uma coisa, olha, se tem uma coisa que não existe absolutamente nada de novo, é na discussão moral. O que se discutia há 2000 anos atrás, vale do mesmo jeito hoje. Não há nada de novo. No sentido de que, vou dar um exemplo para vocês. Quer ver? A noção de virtude. Já na Bíblia, vai parecer que eu estou pregando, mas não é. Já na Bíblia, assim como na literatura grega antiga, se sabe que a virtude é silenciosa. O que fala o Evangelho? Agora piorou, né? Mas é só um exemplo. O que fala o Evangelho? Nem religioso eu sou, né? Que a sua mão direita não saiba o que a sua mão esquerda faz. Ou seja, as virtudes são silenciosas. Elas não se anunciam. Se a coragem ou a honestidade entra na sala e fala: "Oi, eu sou honestidade", ninguém acredita. Porque a virtude só é reconhecida na ação. Objetivamente na ação, não na fala. Alguém já conheceu aqui uma pessoa teoricamente honesta? Ou teoricamente corajosa? Não. Isso se sabe já no tempo bíblico e já no tempo da Grécia Antiga. E continua valendo até hoje. Por isso que numa cultura como a nossa, que todo mundo gosta de postar o que faz, cada vez que você posta alguma coisa de bem que você faz, mostra na realidade o que você está preocupado é ficar bem na fita. A virtude não está preocupada em ficar bem na fita, porque ela é tímida. Ela é tímida. Ela não se anuncia. Isso é um problema que existe até hoje e que já se sabe há muito tempo. Então, esse território da natureza humana, da corrupção, da dificuldade de lidar com essas coisas, isso tem 2.300, 400 anos, que eu sei, talvez na China tenha mais, mas eu não entendo nada do Oriente. Isso significa que não vai ser nem eu nem você que vai resolver, porque isso é um cálculo matemático, uma equação nova que você descobre. Não é assim. Não funciona desse jeito. Né? Por isso que é importante certas coisas, saber história. Tá? Por exemplo, no tempo da pandemia, vocês vão lembrar. Lembram da pandemia? Ok. Alô, alô. Eu abri o microfone. Eu pausei aqui pra gente conversar sobre esse assunto. Ele falando que o Brasil é um país muito cordial, certo? E para além do elogio, que também é um elogio, o que quer dizer com isso? Quer dizer que é um país que tem tendência de recusar elementos de controles racionais. É um país que tem dificuldade de seguir normas. Por quê? Porque nós estamos sempre trazendo o elemento pessoal para a conversa. Ele deu os exemplos aí. Você sabe quem eu sou, sabe quem você está falando, você sabe quem é meu irmão, sabe quem é meu sogro, sabe quem é meu tio. Você está trazendo elementos pessoais da vida para poder entrar no debate público com vantagem. E nós temos tendência de trazer isso para o nosso elemento para proteger os nossos. Né?
a frase que ele falou, uma frase famosa. Eu já conheci, já tinha ouvido ela na boca de outra pessoa, de alguém. Para os meus amigos, tudo. Para todo o resto, a lei. E essa é o, vamos dizer assim, é o modus operandi do Brasil. Diferente de outros países, que ele deu o exemplo que passaram pelo protestantismo muito cruel, que fez com que as pessoas ficassem desconfiadas muito mais umas das outras e onde os órgãos de controle funcionam melhor. As pessoas preferem agir diante da lei, do controle, para que as relações se tornem menos perigosas. É isso que eu entendi. E ele falou no final, agora na fala dele, sobre a virtude, que a virtude não está preocupada em estar bem na fita. Que tapa, né? Porque quando a gente fala do contemporâneo de agora, as pessoas estão o tempo inteiro postando coisas na internet de quanto elas são boas, quanto elas são legais, quanto elas comem bem, quanto elas fazem exercícios para ficarem bem na fita. Só que, na verdade, como o próprio Pondé diz, nada mais é que eles querem ficarem bem na fita com os outros. Eles não estão preocupados em impactar positivamente a sociedade. É só uma forma de auto-exibicionismo. E é uma constatação de fato aqui. Não estou julgando, porque eu também tenho redes sociais, eu também estou com esse canal no YouTube. É importante que as pessoas reconheçam o meu trabalho, aumenta a minha autoestima, mexe com o meu ego. É gostoso quando alguém comenta no meu vídeo. Mas, igual ele falou, é importante que você conheça a natureza humana para, no fundo, você entender que você não é tão bom assim igual você imagina. Você não é tão legal assim, tão bacana, tão justo. Você faz parte de toda essa mazela que acontece, inclusive você está dentro dela. Sabe essas tipo de pessoas que se acham superiores às outras? É disso que eu estou falando. Quando você conhece a natureza humana, você se torna uma pessoa mais compreensiva consigo mesmo e com os outros quando as coisas acontecem. Isso diminui drasticamente os conflitos humanos. Drasticamente. Quando você conhece e reconhece a natureza humana, você sabe que todos nós somos falhos e tá tudo bem. O erro do outro não é que deixa de existir. O erro do outro é compreensível. Então você consegue analisar com esses elementos melhor e você só vai entrar numa briga que eu falo de fato em todos os sentidos. Você vai entrar numa briga se realmente vale a pena e você passar por todo esse crivo de análise das coisas. Senão, você deixa para lá, é só um ser humano. Humano demasiado humano. Não sei de quem é essa frase, mas é uma frase de um filósofo, mas é isso aí. É só o humano sendo demasiadamente humano quando ele está errando. É isso. Você se cobra menos e cobra as pessoas menos disso. Vamos continuar. Ainda lembram da pandemia? Então, durante a pandemia, no começo, tinha um monte de gente que falava que a humanidade ia sair melhor da pandemia, lembra? Assim, falar isso é falar que a Terra é plana. Qualquer repertório sobre histórias de epidemia na humanidade prova que isso não existe. E se esticar, sai pior. Quando sai igual, já está bom. Que nem a gente saiu. Já saiu igual, como era, né? Mas ficava todo mundo falando, não, porque a epidemia vai fazer com que a humanidade seja mais solidária. Pelo amor de Deus, solidariedade exposta socialmente dura 3 dias. Que nem Granfina passando aspirador de pó, porque tinha liberado a empregada com consciência social. No Instagram, postou no Instagram, já era. Né? Recentemente, uma colunista no jornal grande aqui do Brasil escreveu um artigo maravilhoso sobre isso, em que ela dizia o seguinte, basicamente isso, a obsessão de postar tudo nas redes sociais acaba com você. Acaba com você. Porque você postou no Instagram, já era. Já era. É banal.
todo mundo sabe que você está fazendo um selfie com aquilo só para você aparecer e provar que você esteve naquele lugar, né? Mas tem outras características subjetivas que são importantes, que têm a ver com essa vida subjetiva, com os medos, né, que eu já falei aqui, da desconfiança. A gente precisa desesperadamente de confiança para conseguir viver. Uma criança precisa aprender a confiar. Senão, coitada. E o mundo contemporâneo, no plano social das relações, ele cada vez mais desconfia o tempo todo. Por exemplo, as pessoas... Saiu uma matéria recentemente na Folha, acho que foi ontem, antes de ontem, de homens de até 35 anos, jovens, que estão fazendo vasectomia sistematicamente. É um fenômeno que já vem acontecendo há algum tempo. É claro que muitos deles falam porque aquecimento global... Mentiroso, né? Eu quero ter filho por causa do aquecimento global. Eco-ansiedade, eles falam. Né? O bem é humilhado cotidianamente quando ele é usado para justificar o que você quer para você. Né? Então, tinha um que falava assim, não, porque eu quero o melhor para as pessoas. Então, como eu não consigo ter uma casa boa para o meu filho, então eu fiz vasectomia. Porque eu quero o bem, eu sempre quero o bem, eu sempre quero o melhor para as pessoas. Quem é o ser humano que sempre quer o melhor para as pessoas? Nenhum. Não existe. É uma mentira. Porque se você quiser o melhor, sempre o melhor para as pessoas, você tem algum problema. Porque seguramente você deve ter conhecido ao longo da sua vida pessoas que, pelo menos por alguns momentos, você não quis o melhor para elas. Porque nem todo mundo é legal com todo mundo. E se você disser que você só quer o melhor para as pessoas, sabe de que pessoas você está falando? Abstratas. Como a gente diz em filosofia, é aquele tipo de pessoa que ama a humanidade e detesta seu semelhante. A humanidade é fácil de amar. O que é a humanidade? É uma abstração. Hã? O que é a humanidade? Agora, e seu vizinho que ouve música alta? E seu cunhado que não trabalha e pede dinheiro emprestado para você o tempo todo? E o seu irmão que não trabalha, vagabundo, e você é obrigado a sustentar? E se não sustentar, todo mundo aponta o dedo para você, olha o que você está fazendo com seu irmão. Né? Então, fala isso. Mas o que é esse fenômeno na prática? Né? Homens jovens fazendo vasectomia sem ter filhos, hein? Não tiveram ainda. É, na realidade, a profunda desconfiança que cresce entre jovens, homens e mulheres, no caso, cuja relação pode gerar filhos. É desconfiança. Filho hoje, contencioso amanhã. Entendeu? É óbvio, né? É óbvio. Você começa, está apaixonado, aí faz o filho, aí o filho nasce, aí começa a dar errado, aí vira contencioso, entra advogado no meio. Significa que já ferrou, entra advogado no meio. Ou seja, o grau de desconfiança nas relações humanas é um fato sociologicamente observável. Não adianta você querer projetar sobre a realidade os sonhos que você tem sobre a realidade. O grau de desconfiança nas relações cresce cada vez mais. Isso nos leva a uma outra característica de quem olha o mundo do ponto de vista de quem tem que controlar para as coisas funcionarem. Esse é bem interessante. A tendência à paranoia. Né?
a tendência à paranoia. Porque quando você percebe que o tempo inteiro, se você não controlar, alguém sai da linha, né? Você o tempo inteiro está pensando se você fez tudo o que você tinha que fazer para conseguir controlar o que você tinha que controlar. Isso é paranoia. E como dizia o velho Freud, o problema do paranoico é que em algum lugar ele está certo. É por isso que a paranoia é tortura. Porque se tivesse tudo errado, nada fosse possível, não era do jeito que é. Então, como você sabe muito bem que tudo pode acontecer, afora o fato de que você também é um ser humano, você também pode incorrer, né? A velha história de quem controla o controlador. Essa é aquele tipo de discussão que a gente fala que aluno de filosofia do primeiro ano faz quando está bêbado. Né? Ele senta com os colegas e começa. Como a gente pode ter certeza que está acordado e não sonhando? Que estamos no bar. É até aluno de filosofia bêbado que faz essa discussão. Mas isso tem a ver com um livro famoso do René Descartes, tá? Um filósofo super famoso aí, do século XVII. Talvez estivesse bêbado quando escreveu isso, né? Mas a gente nunca vai saber. Como que você consegue provar que o que você está vivendo não é um sonho? Já que muitos sonhos, quando você está vivendo, tem absolutamente a sensação que é realidade. Então, quem controla as pessoas que conseguem controlar, seguramente são mecanismos que podem limitar o poder de quem controla. Porque funciona assim toda forma de poder. Como eu dizia no começo. Toda forma de poder. O poder só respeita o poder. A espada só respeita a espada. Certo? A lei sem a espada serve para nada. Você ficar imaginando, né? Que nem agora, o que está acontecendo na geopolítica internacional? Por quê? Porque o mundo está sendo o que ele sempre foi. Sempre foi assim. O mundo sempre foi violento, sempre teve os caras loucos, aí vai, volta atrás, né? Mas a paranoia é um fato. A paranoia, e olha, um dos territórios mais paranoicos que existe são as relações entre pais e filhos em idade escolar. Alguém aqui tem filho pequeno? Alguma mulher grávida aqui? Você? Só ela? Vocês deviam bater selfie com ela. Uma espécie em extinção. Né? Deviam bater selfie com ela. Não, mas assim, um dos ambientes mais paranoicos que existe hoje é o ambiente de pais e crianças pequenas de idade escolar. Basta você entrar no grupo de WhatsApp deles, que você vê. É uma paranoia e ela é alimentada pela informação. Uma das coisas que mais alimenta a paranoia é a informação, inclusive para vocês. A relação entre informação e paranoia, o Freud já sabia. Ele não falava informação, porque na época dele não funcionava assim. Existia jornal e tal, entre paranoia e conhecimento. A informação alimenta a paranoia. A nossa sociedade é cada vez mais paranoica. Isso faz com que as pessoas cada vez mais queiram mecanismos de controle da sociedade. Controle dos filhos. Alguém aqui lembra daquele episódio da Black Mirror, que a mãe coloca um chip na cabeça da filha? Né? E ela vê o que a filha vê? Lembra desse episódio? E que ela impede que a filha... O que isso está medindo aqui, hein? Isso é meu tempo? Não, né? O controle está ruim aqui. Não é meu tempo, né? Mas ele está em 17 há muito tempo.
Ah, é hora. Ah, eu estou acostumado a ver o tempo sendo medido. Os segundos, os minutos, né? Ah, então eu estou quase estourando minha hora, mas eu preciso terminar uma coisa aqui. Tem 1 hora ainda, foi ótimo. Tudo tem que acabar antes da hora. Né? Tudo. Tudo tem que acabar e você ter a sensação que não devia ter acabado. Quando uma coisa acaba, na hora que você acha que devia ter acabado, alguma coisa de errado aconteceu. Né? Então, assim, o que eu estava dizendo é, a informação alimenta a paranoia. Isso acontece hoje porque as pessoas são o tempo inteiro em redes sociais. Controlar o comportamento das pessoas em redes sociais é um dos problemas da administração pública e da administração privada. Quando eu falei para vocês o que eu falo para a magistratura, eu tive em novembro uma reunião com ele no evento deles lá em São Paulo, na capital, que eu repeti isso, né? Vocês não deviam nem ter redes sociais. Parece uma heresia o que eu estou falando. Né? Não devia ter. Não devia ter redes sociais. Não devia postar nada. Ninguém devia saber quando você foi ao cinema. Ninguém devia saber quando você foi jantar fora. Você não devia emitir opinião nem sobre futebol. Por isso que eu falei que é quase um monge. Né? Por quê? Porque quando você tem redes sociais, por mais que isso e aquilo, um monte de gente controla o que você faz e descobre a sua vida privada. E a melhor forma de você destruir uma pessoa é ter acesso a conteúdos da vida privada dessa pessoa. É a melhor forma que existe. Se ela parecer muito justa, muito virtuosa, muito honesta, né? Que nem na peça do Otelo do Shakespeare. Otelo era o máximo. O Iago morria de inveja dele. Não encontrava jeito de destruir o sujeito. E aí ele lembrou. Teve uma grande ideia. Ah, como eu não pensei nisso antes? Eu vou inventar que a Desdémona, a mulher dele, está tendo um caso com o melhor amigo dele. E o Otelo acreditou em meio minuto. E destruiu tudo. Acabou com tudo. Né? Então, a possibilidade, as redes sociais hoje, em certas profissões, as pessoas não deviam ter redes sociais privadas. Seria uma das formas importantes, apesar de que alguém pode filmar você, fotografar sempre, mas de você não ser exposto e, ao mesmo tempo, de você não ser contaminado, ficarem querendo saber o que, é que os outros pensam de você. Essa é uma das coisas piores que existe no mundo, é você ficar querendo saber o que os outros pensam de você. É claro que isso faz parte do processo civilizador, né? A vergonha do outro. Né? Mas o que eu quero dizer é no nível que a gente vive hoje. Todo mundo é preocupado com o que o outro pensa de você. E aí tem uma última coisa que eu acho que também atravessa a experiência subjetiva. Eu estou falando de afetos, tá? Afetos que atravessam a experiência subjetiva de quem trabalha, quem tem poder e quem tem controle. Lida com medo, lida com desconfiança, lida com paranoia, pode ficar paranoico, não acreditar em um monte de gente. A última que eu queria pontuar é o temperamento obsessivo. O temperamento obsessivo pode ajudar a você trabalhar com controle. Por quê? Porque aí você fica controlando tudo o tempo todo. Como eu brincava antes da gente entrar aqui, o controlador ideal devia ter nascido no signo de Virgem. Certo? Porque ele controla tudo, ele quer tudo no lugar, ele quer tudo limpinho. A pior situação seria alguém de Peixes ser controlador. Porque é meio perdido, vive no mundo da lua. Esquece, ela é pisciana? É sempre assim, parece. Mas pisciano vive no mundo da lua, não sabe direito a hora dos compromissos. Deve ser seu ascendente.
Eu não entendo nada de astrologia, tá? Você é assim? Você perde as coisas, esquece das coisas? Perdeu o voo? Você sabe que perder voo significa um nível assim, tipo capitão nessa hierarquia. Você esqueceu a mala no aeroporto? E você é pisciana. Olha aí. Como queríamos demonstrar? Os melhores controladores são virginianos. Ou talvez capricornianos. Capricornianos, né? Então, assim, pessoal, olha, eu quis mapear, primeiro um pouco historicamente, o trabalho do controlador faz parte do processo de diversificação das formas de controle do próprio poder. Isso que eu falava no começo. É o poder controlando a si mesmo, né? E depois, do ponto de vista daquilo que é a vida pessoal, a vida subjetiva, esses afetos como desconfiança, medo, paranoia, obsessão, que aí é um temperamento, um sintoma, não é tanto um afeto. Isso seguramente atravessa a subjetividade do controlador. E uma delas, muito interessante, é saber aonde você tem que parar. Até onde você pode controlar, né? Se começar a querer controlar tudo à sua volta, é porque você virou um obsessivo perfeito, né? Quer controlar todo mundo à sua volta e fazer o que todo mundo quer. Vou parar, já estourei o tempo. Obrigado. Uma mente brilhante na 53ª RTC do CONAS. Pessoal, me dá uma cadeirinha aqui, por favor, que a gente tem tempo para 2 perguntas, Pondé, para que você possa aqui nos auxiliar. Aí a gente vai fazer da seguinte forma. Tinha que ser o Oliose, né, gente? Esse daqui é a pessoa que resolve. Vamos acompanhar as perguntas aí. 2 coisas. Uma pergunta aqui para o presencial e uma para o virtual, tá bom? Eu estou acompanhando vocês aqui. Mas aí, Pondé, eu queria começar aqui, depois dessa exposição brilhante que você fez, muito, inclusive, alinhada a tudo que conversamos, e o que mais nos surpreendeu ali, estava conversando com a diretoria, é a sua, realmente, assim, voluntariedade naquela reunião ali. A sua mente estava ali, porque você lembrou em riqueza de detalhes o que conversamos e trouxe aqui para a nossa fala. Então, foi realmente pronto. Muito bem, Pondé. Então, você falou aqui que o poder é algo que, de fato, nos seduz e acaba fazendo com que exerça um controle na sociedade. Mas, ao que me parece, e aí eu quero ouvir a sua opinião sobre isso, alguns estudos mostram que, durante uma boa parte das nossas vidas, o poder realmente nos seduz. Mas, quando a gente chega lá no finalzinho, na nossa velhice, talvez ele já não importe tanto assim. E o que nos seduz nessa fase da vida, talvez ali até no nosso leito de morte, eu acho que a maioria das pessoas tem um grande medo, né? A morte é sempre paradoxal. O que nos seduz é a liberdade do ser, de olhar para os nossos vícios, para as nossas virtudes, aceitá-las, compreendê-las e saber o que a gente pode contribuir ali naquele período. Quando você falava aqui, veio à nossa mente Lacan, na teoria do espelho. Uau! E aí, a gente até comentou ali, né, Camata? E aí, Pondé, o que a gente quer saber é, quando Lacan fala na teoria do espelho, que a gente enxerga o mundo sobre as nossas óticas e as nossas vivências, e a gente fazendo um paralelo com relação de poder e liberdade, você acha que a gente enxerga o mundo por essa ótica, talvez, do controle, do punitivismo e etc., porque nós nos cobramos demais em sermos perfeitos e não realistas? Uau! Boa pergunta. É quase um doutorado, mas uma boa pergunta. Oracular. Obrigado. Até às 18. Não, 18 é agora, até às 19. É assim, olha, Thaís, sem dúvida nenhuma, uma das coisas que caracteriza o envelhecimento e a proximidade da morte
mas já o envelhecimento é a percepção de muitas coisas que se dava muita importância antes e que nesse momento passa a parecer efêmero, certo? Porque afinal de contas, quando você já é mais velho, afinal de contas, para que você querer correr tanto atrás de poder se você não vai nem ter tempo hábil de exercê-lo? E tem uma pesquisa de um psicólogo inglês e economista chamado Paul Dolan, que tem um livro chamado Happiness by Design. O nome é horroroso. Parece livro de autoajuda, né? Mas não é, não. Que é o seguinte, tem um U nessa pesquisa, é famosa essa história, tem um U. Esse U descreve a trajetória humana. Quando você nasce, você está aqui na parte alta do U, né? Então, tudo tende a funcionar muito bem, é quando justamente você está cada vez mais encantado. Como você pega um jovem de 27 anos hoje, encantado com ter sucesso. Eu, outro dia, fui num evento do mercado financeiro, e eu falei uma coisa que eu normalmente falo para a molecada do mercado financeiro, aquelas molecadas de 30 anos, milionário, né? Que é o seguinte: um dos maiores riscos de um jovem de 28 anos ganhar muito dinheiro é que ele rapidamente vai virar um idiota. Porque é quase impossível você ter muito sucesso quando você é muito jovem e não virar um idiota. Porque você não tem nenhum outro mecanismo que contenha a experiência de sucesso que você teve. Nesse U, então, quando você está lá pelos 45, 50 anos, eu quero deixar ninguém aqui feliz, mas quando você está lá pelos 45, 50 anos, é quando a coisa pega. Exame médico pode dar errado, o casamento já não é mais aquilo que você pensava, você não teve filho e agora você está miseravelmente só, ou teve filho e está miseravelmente só, do mesmo jeito, certo? A profissão já não deu certo, e se ela não deu até os 45, 50 anos, certo? Muito difícil. É claro que tem a minha tia que então resolveu ser não sei o quê, e aí alguém faz uma matéria com ela para fazer com que todo mundo ache que aquilo existe, não sei o quê. E aí o que diz isso, esse U? Quando você chega nos 60, a sua chance de voltar a ter uma experiência de mais felicidade, eu não quero entrar no mérito do que é felicidade, que isso é outra discussão, mas assim, ter mais felicidade é se você já começou a mandar um pouco o mundo à merda, certo? Você já começou a perceber que se eu quiser ficar agradecendo o mundo, vai dar ruim. E eu já não tenho mais tempo para lidar com o que dá ruim, né? Eu sonhava em esquiar e ver neve na Suíça. Não vai rolar, eu vou na Serra Gaúcha. E rola neve, é em real, é mais perto, eu falo a língua, né? E outra coisa é dizer não. Dizer não. Lidar com a ideia de dizer não. Basicamente é parar de se preocupar com o que os outros pensam de você. Então, isso que você falou, que talvez uma idade mais avançada, a gente pare de se preocupar com o poder e se preocupe com a liberdade, inclusive com a liberdade de poder andar sozinho, né, com as pernas, a liberdade de poder comer alguma coisa e não cair morto, né, liberdades bem básicas, isso é verdade. Agora me lembra um cético filósofo francês do século XVI chamado Montaigne, que ele falava assim: todas as virtudes que os mais velhos se gabam de ter, na realidade, vem do fato que eles não conseguem mais exercer nenhum dos vícios que os jovens conseguem exercer. Certo? Então, não, porque eu sou sábio, eu sou virtuoso, eu consigo me controlar, eu não me entrego ao desejo carnal, eu sou virtuoso. Não, é porque, a partir isso é um filósofo, hein? Falando lá, um homem que tinha uns 60 anos já, tá? Não, um pouquinho menos. Ele fala, pois é, todas as virtudes que os mais velhos dizem ter, na verdade, são resultado do fato de que eles não podem mais ter os vícios
que os jovens conseguem ter. Cético é assim, ele sempre inverte normalmente o que se pensa. Então, acho que tem sentido, mas a ideia de que você falou de usufruir de uma certa liberdade, eu acho que essa sensação pode ser bem verdadeira mesmo. Muito verdadeira, né? E a outra coisa com relação ao estágio do espelho, que você falou, né? O estágio do espelho para o Lacan, em que você, hipoteticamente ou miticamente, está se olhando no espelho e sua mãe está segurando você no colo, e, na realidade, você está se constituindo pelo olhar que sua mãe tem sobre você, né? Então, se você não passa pelo estado do espelho, você não existe, de certa forma, você não se constitui, de certa forma, isso seguramente é estruturante da vida psíquica. O problema é que você não pode permanecer no estágio do espelho. Porque se você permanece no estágio do espelho, você vai passar a vida inteira dependendo que tem um espelho e que tem uma mãe ou alguma outra pessoa que olhe você para que você sinta que você existe. E uma das maiores ameaças que as crianças têm, olhado pela psicanálise, é a sensação de que ele pode não existir. Sairemos daqui cheios de dúvidas. Temos uma pergunta no presencial? Está todo mundo um pouco preocupado de perguntar para o Pondé. No virtual, nós temos uma série de perguntas e elogios. E uma delas, da Ana Pondé, é: ok, tudo muito complexo para que eu possa compreender no universo do controle. Mas de tudo que disse, talvez o que mais nos marca seria cada vez mais nos aprimorarmos enquanto seres humanos? Bom, esse é o projeto da humanidade, acho que desde o final do Neolítico. Né? Essa preocupação da gente melhorar como ser humano. Sem querer ser estraga-prazer, mas talvez sendo, né? É sempre bom lembrar que Sócrates foi condenado à morte. O pai da filosofia, como se diz, pela democracia ateniense, pelo júri que eles constituíram. E a acusação principal do Sócrates, além de que ele era ateu, estava nos deuses gregos, que é uma mentira histórica, é que o Sócrates fazia a pergunta que as pessoas eram obrigadas a pensar em respostas que elas não gostavam. Essa foi uma das acusações, né? Pelo seguinte, até hoje, pelo menos, a ideia de que a gente pode apostar de que a humanidade, de que nós vamos melhorar como seres humanos, não tem nenhum fundamento histórico. Não há nenhuma prova disso. A experiência moderna, que é fincada nessa crença, mais do que nunca, nunca existiu uma civilização que investiu tanto na ideia de que o ser humano ia melhorar como ser humano do que a experiência moderna. O que a gente melhorou foi na tecnologia, isso sem dúvida, avançou muito. Medicina, né? Tecnologia da informação, mobilidade, transporte. Mas os seres humanos continuam precisando de controladores, continuam precisando de advogados, continuam precisando de instâncias na sociedade que, de alguma forma, coloque ela sobre algum controle. O que eu normalmente falo para alguém que pensa a possibilidade de que isso deixe de existir é: a melhor experiência que você pode ter sobre a natureza humana é quando você enfrenta um inventário, certo? Um inventário na família. Pode ser um apartamento minúsculo, pode ser um patrimônio gigantesco. Quando você enfrenta um inventário, você descobre exatamente o que os membros da família pensam. O que eu considero, de fato, para isso, um grande desafio na experiência humana, é, observando isso tudo e percebendo isso tudo,
manter a esperança. Esse eu acho um desafio gigantesco, porque a menos que você minta para si mesmo, quando você contempla a história da humanidade, com idas e vindas, não é que a humanidade só faz coisa ruim, isso é um absurdo. Com as idas e vindas, tem gente generosa, tem comportamentos generosos. Normalmente, quando a gente vê alguém sendo de fato generosa, a gente tem a impressão que está diante de um milagre, né? Não tem nenhum interesse, não tem nada por detrás. Mas, contemplando isso, a minha grande pergunta é: de onde vem a esperança? Eu acho que algumas pessoas têm temperamento mais esperançoso. É uma sorte, na maior parte das vezes. Os cristãos acham que você tem esperança quando Deus te dá, pela graça, né? Virtude teologal. Algumas pessoas já tiveram esperança na política, né? Século XVIII, se tinha muita esperança na política no final. Algumas pessoas têm experiência na ciência. A ciência melhorou nossa vida até hoje. Mas a ciência constrói bomba atômica. A ciência atua dentro de parâmetros políticos específicos. O método não. O método é ele. Mas a aplicação institucional da ciência, só quem... Ontem a gente estava no Jornal da Cultura. Eu e o Saldiva, o médico, né? Colega de banco, professor da USP. E aí alguém estava falando sobre ciência. E era alguém que estava falando de aquecimento global e tal. E essa pessoa falava de forma muito apaixonada. Porque a ciência é a ciência. A ciência não tem lado. A ciência é o certo, ela está ali. Aí eu virei para o Saldiva, que é patologista médico, né? E grande parte da minha formação em filosofia foi em teoria da ciência, né? Epistemologia. O Saldiva fez assim com a cabeça. Claramente uma percepção de senso comum da ciência. É apaixonado e tal. Então, assim, olha, eu botaria mais fé na possibilidade de você ter mecanismos sofisticados de controle e de ter profissionais que, de fato, atuem da melhor forma possível a partir de referências objetivas. Estou falando de robôs, do que na ideia de que o ser humano e a humanidade vai melhorar um dia. Muito bem. Palmas para o Luiz Felipe Pondé. Uau! 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 Muito bom. Bom, eu fiz um resumo aqui das análises do Pondé. E vamos para o trecho final do nosso react pedido por nosso querido seguidor Conservador 2.08, se eu não me engano. Resumidamente, ele disse que os sistemas de controle existem porque ninguém confia em ninguém. Aí ele fez um resgate histórico, por que as pessoas não confiam. Aí ele entra um pouco na filosofia, na história da humanidade, da nossa natureza, né? Natureza humana má, não que o ser humano é mau, uma natureza, sabe, meio desconfiada, meio que ajuda só o próximo, ajuda quem pensa igual a você, os outros grupos que pensam diferente de você, você descarta ali e você quer, no final das contas, só ajudar o seu grupinho. E o conceito de nepotismo, né? Emendando essa história, o conceito de nepotismo é um conceito pré-histórico. Isso é da natureza humana que nós façamos isso. Por isso que é preciso ter as unidades de controle, sobretudo do Estado, os tribunais de contas, eles precisam existir. E que os poderes não podem ser hegemônicos. Se eles são hegemônicos, há um conluio entre eles, há um acordo entre eles e não tem elementos, pessoas, cabeças que pensam diferente dentro daquele grupo. Se eles não pensam diferente, eles pensam iguais, então eles contemplam só o grupinho deles. É essa a ideia. Tá? Ele falou um pouquinho sobre a idade, foi um tema da pergunta final da interlocutora, sobre
a nossa real condição de vida, como que a gente observa a vida. Que a idade faz com que você cada vez mais observe a realidade do jeito que ela é, porque você inclusive tem experiências das coisas que deram certo e deram errado na sua vida. Você já não confia mais, não acredita tanto mais no sucesso da sua profissão, porque você já está há um bom tempo na sua profissão e você sabe que não tem para onde crescer mais, já atingiu uma certa idade, que você sabe que muito provavelmente você não saiu do país, dadas as suas condições atuais, você não vai sair mais, e você se contenta com isso, só de ir visitar um parente. No meu caso, eu sempre falo que não faz sentido nenhum eu viajar para lugares que eu não conheço nada, nem pessoas, só para ver lugares. Eu sempre gosto de pessoas, eu sempre deixo claro isso nas conversas que eu tenho com os amigos. Vou sempre, por exemplo, a Araraquara, onde eu tenho parentes, vou sempre ao Paraná. E tá tudo bem para mim, eu não estou preocupado com a paisagem em si, não estou preocupado em tirar foto e mostrar que eu estive lá. Eu quero visitar as pessoas que eu gosto. E entendo perfeitamente quem faça isso, quem viaje para ver lugares e postar foto. Eu só não vejo sentido, tá? Eu sempre achei isso e agora encontrei elementos na explicação do Pondé, o porquê que eu sou assim. Talvez é porque eu já tenho quase 40 anos e sei que as coisas não são exatamente como são, e eu sei o rumo que minha vida vai levar, o rumo que ela está. E não tenho grandes aspirações e expectativas do que vai acontecer. Deixa eu ver aqui mais aqui. A ideia dos... Eu acho que é isso, tá? Eu fiz um catado. Eu acho incrível como ele pega um tema, né? É um tema bem específico dentro de um comitê de controle, de controladores que trabalham em tribunais de contas. Ele pega um assunto, o porquê que o controle existe, e ele faz um destrinchamento histórico, passa por questões sociológicas, passa pela natureza humana. Então é sempre um prazer ouvir o Pondé, e eu cada vez que assisto ele, eu aprendo um pouco mais e saio um pouquinho da minha ignorância específica sobre temas como controle, por exemplo, como surgiu isso daí. Tá? Espero que de alguma forma isso tenha impactado a sua vida. Se sim, se você ficou até o final, você já é um guerreiro, você já mostra que você é uma pessoa totalmente diferente. Eu também sou o cara de vídeos longos, eu também gosto de ver conteúdos que são grandes, que pra mim não são grandes, sabe, entende? Passam muito rápido. Então, se de alguma forma isso impactou sua vida, eu peço por favor que você verifique sua inscrição, se inscreve, não dói nada, ativa o sininho. Venha fazer parte dessa família mais caseira do YouTube. Aqui eu dou voz e forma a pessoas invisíveis como eu, como você. Se você tem alguma sugestão de conteúdo, deixa aqui embaixo a sugestão que eu atendo com o maior carinho, com o maior prazer, tá bom? Não é na velocidade que eu gostaria, porque eu tenho outras atividades, mas eu faço isso, tá bom? É para você aí, conservador 2.0.8, que me pediu para reagir essa magnífica palestra do Felipe Pondé. Eu queria agradecer mais uma vez, um abraço a todos, até o próximo vídeo e eu fui.